Cavaleiro de Lumières, terceira parte, Um Coração Supliciado, capítulo 5, O Erro Supremo. Nessa noite, a reunião de família de que Rômulo, Tom e Oliver participaram estendeu-se até tarde. Henri pouco falara e recolheu-se cedo, sem explicar aos pais a razão por que deixara de seguir a vida militar. Fora Oliver que, confidencialmente, narrara aos pais do rapaz e aos amigos ali reunidos o dramático encontro com a esposa em Bruges e a decepção suprema que o vencera. Marie tudo ouvira por entre lágrimas. Pai Arnaud, cheio de revoltas, Rômulo e Antoine Tomás penalizados. Oh, algum dia hei de vingar meu filho, repetia Arnaud a cada momento. Ele é um covarde que se deixa morrer de paixão, sem coragem para beber o sangue da miserável que o traiu. Odeio-a, senhor conde de Guzmán. Odeio-a tanto hoje quanto amei-a outrora, embalando-a em meus braços como filha adorada. Pois bem, pela honra dos Lumières, eu juro que no próprio inferno que a infame se esconda, lá mesmo irei buscá-la para beber-lhe o sangue maldito e vingar a desgraça desse filho que eu desprezo pela sua covardia. Da janela, ao pé da qual sentava-se, Tom, gelado de susto pela pobre Bertie, murmurava consigo mesmo, pensando em que Oliver acabava de afirmar que Bertie era amada por Luís Frederic e vivia ao abrigo da miséria. Ela está com saúde e se sente feliz. Obrigado, meu Deus. Tenho tantas preocupações pelo seu futuro. Que será dela amanhã? Bendito sejas, Luís de Stainsburg, pelo amor que lhe votas. Bendito seja. Depois, saindo da sala, ainda impressionado com as terríveis ameaças do velho aldeão, procurou Henri em seus aposentos, disposto a confortá-lo, encontrando-o imerso em meditações. Com seus modos discretos, Tom procurava sondar o ânimo do ex-capitão de cavalaria dos batalhões de Oliver de Guzmán, receoso pelo que ouvira este declarar a seu respeito, pois o mesmo acabara de afirmar que o moço de Lumières encontrava-se numa situação crítica em que homem impulsivo não sabe o que quer e desespera. Não fora necessário muito esforço para Henri entrar em confidências com o filho adotivo de Rômulo. Tom fora seu confidente desde a juventude, e Henri, que guardava certa reserva com os próprios pais, em presença de Tom, mostrava-se tal como existia no íntimo de si próprio. Narrou-lhe, então, seus dissabores nas grandes cidades que acabara de conhecer, dominado por aquele amargo sentimento de despeito que lhe trazia ódio, vergonha e saudade ao mesmo tempo. Seus desalentos fora do meio plácido e sincero em que sempre vivera como aldeão, suas consecutivas aventuras amorosas entre mulheres fáceis, a quem insultava depois, enraivecido contra todas que o aceitavam, bruto que se fizera, afogando no vinho das tavernas e nas orgias o seu pesar de grande sofredor. Confessara que amava Bertie, ainda e apesar de tudo, mas que, não obstante, a odiava também, que sua incapacidade para vingar-se dela e de Luís e dominar aquele amor exasperava-o, sendo essa a causa do deplorável estado em que se encontrava. A vida, padre Tom, dizia ele ao amigo que ouvia pacientemente, sem ensejos para também falar aconselhando. A vida hoje é-me odiosa. Já não o que é só porque não possuo Bertie, mas porque a odeio e quisera vingar-me dela. Odeio-a, mas amo-a também, e isso me confunde e enlouquece.
Depõe aos pés de Deus a sua mágoa, Henri. Ele é a justiça suprema que a saberá corrigir. Mas, por quem és, não te vingues, pelo amor de Deus, eu peço. Ela é mais infeliz do que tu, porquanto voluntariamente se colocou em desacordo com a lei de Deus. Oh, sabê-la feliz, colocada no mais alto plano da sociedade, rodeada de adoradores e riquezas, e desprezando-me, a mim que daria a vida por ela, é a morte para mim. Não sei mais viver por causa disso. Ela que foi minha, que partilhou da minha vida, a quem dei meu nome, quando a vi desamparada pelos seus iguais, despreza-me como o mais vil lacaio, fez de mim um ridículo fantoche. Como pôde ela fazer isso comigo? Oh, esquecer tudo isso. Quem me dera? Estou desesperado, Tom. Já não sei o que sinto, o que quero, nem como poderei viver ainda. Quisera morrer e procurei a morte em frequentes rixas que provocava entre os companheiros de armas. Mas eu vencia todas as pelejas e conflitos, e aqui estou. A vida se agarrou a mim, qual tirana, mas eu a despedaçarei, Tom, e mostrarei qual dos dois será mais forte, se a minha vontade ou ela, que só existirá até quando eu existir. Falava trêmulo de raiva e emoção, os olhos chamejantes, a voz queixosa e dolorida. Por muito tempo, Tom aconselhou, consolou, arrasou com ele, e só se retirou de junto do amigo, depois que o viu adormecido sob a injunção de uma droga calmante ministrada por Padre Remo. No dia seguinte, ao despertar, entrando nos aposentos que pertenceram a ele próprio e à esposa, enfureceu-se, vendo os objetos que a ambos pertenciam, destruindo todos e estendendo tal destruição aos 2 leitos que continuavam paralelos e ao retrato que Louise pintara para ele 1 ano antes, no qual se via Berthe em trajes do campo, coroada de boninas. E 3 longos dias assim se passaram para maior martírio da pobre mãe, que não sabia o que fazer para alívio do generoso cavaleiro de coração frágil como o coração de uma criança. Marie não se recolhera ainda aos seus aposentos, apesar do adiantado da hora. Nessa noite estava fortemente inquieta. Henri saíra ao crepúsculo a fim de passar com Olivier e Padre Rômulo as últimas horas, pois na manhã seguinte o nobre amigo deixaria o presbitério regressando a Bruges. Havia 4 dias que Henri regressara, e 4 dias havia que sua mãe não cessava de chorar. Enraivecido, pai Arnaud atirava-se à mulher, acusando-a de correr com tais lágrimas para maior desatino do rapaz. Deves reanimá-lo com incitações de criaturas de honra. Não vês que mais o desolas com tais choramingos? Anima-o ao voltar a Bruges e vingar as afrontas da fidalga desavergonhada, ainda que perca a vida nessa tentativa. Envergonho-me desse filho poltrão. Cala-te, homem, não vês que blasfemas? Quem nos diz que nosso rapaz viverá muito tempo? Não percebes como ele definha? Ah, que horríveis pressentimentos me anuviam o peito. É por isso que eu choro. Todavia, pai Arnaud era sistemático e não considerava o filho desde que ele voltara de Bruges, recusando-se mesmo a falar-lhe até o dia em que o pobre moço deliberasse mudar de vida. Entremente, os gansos anunciavam a 1ª hora da manhã, e Henri não voltara a Numières. A pobre mãe estava insone, sentada na sua velha banca de madeira ao pé da lareira, que fora acesa, apesar de se estar apenas no início do outono.
e falava consigo mesmo de vez em quando. Deve estar a embebedar-se no albergue de mestre Félix. O senhor conde de Guzmán declarou-me que está um ébrio incorrigível. Oh, meu pobre Henri, tu eras tão bom e honrado. Não tens compaixão de tua mãe agora? E não te corriges por seu amor? Que te custaria, filho, voltar a ser bom por amor à tua mãe? Pois não te dei eu o ser? Não te amo tanto? Não tenho chorado por ti? Padeces pela ingratidão de tua Berthe. Como então me fazes padecer a tua ingratidão? Mas onde terá ido ele? No presbitério não é possível estar até agora. O senhor pároco recolhe-se cedo. Mas as horas continuavam a passar e Henri continuava ausente. Os galos cantaram a primeira vez, cantaram outra vez, mais outra, e a mesma ausência a vergastar o coração da pobre mãe. Nos pombais já arrulavam os casais de pombos e mais longe, nos estábulos, as ovelhas baliam, desejando a liberdade, ao passo que pelo arvoredo próximos a passarada vivaz algazarrava, saudando o dia que acabava de romper ao longe, entre as serranias banhadas pelo sereno da madrugada. E, no entanto, Henri não voltara. Ó céus! Exclamou de repente a sofredora mãe, vendo que era dia e o filho continuava ausente. Meu filho foi-se com o senhor de Guzmán, fugiu de nós para a França. Ó ingrato, que nem quis despedir-se de sua pobre mãe. Meu Deus, por que faria isso? Foi-se, partiu e não teve ânimo para nos dizer adeus. Pai Arnaud levantou-se e dera com ela naquela exaltação. Henri partiu novamente. Arnaud fugiu de nós. Esperei-o a noite toda e não regressou da aldeia, onde fora despedir-se do senhor conde. O marido olhou-a de soslaio e mal-humorado. Partiu? Partiu para onde, mulher demente? Para a França, homem, para a França, com o senhor conde de Guzmán. Não viste o conde insistir para que partissem juntos? Oh, meu filho, que nem ao menos nos abraçou. Caiu de novo em prantos, e ouvindo a fronte do camponês enrugou-se. Henri não partiu, mãe. Como sabes? Não levou bagagens nem recursos, e se partisse, seríamos avisados pelo conde. E nem o conde, nem o senhor pároco seriam cúmplices de uma falta dessa. Mas então, onde estará? Que será dele? Arnaud, porém, não respondeu. Saiu cabisbaixo em direção de Steinsburg, onde se localizava o presbitério. Incapaz de se acalmar para iniciar as lides caseiras, mais aflita a cada instante, Marie Lumière seguia os passos do marido, envolvida no seu manto de lã. Amanhecera completamente, a luz resplandecia no horizonte. Henri saíra realmente na tarde anterior para despedir-se de um amigo de Guzmán. O mísero cavaleiro sofria com a separação que a si próprio impusera relativamente a Oliver. Louis não se arredava do pensamento. Por que fora tão rude com a gentil menina? Quem sabe se realmente a sua felicidade estaria com ela, segundo a afirmativa de Oliver? Mas não tinha forças para esquecer Berthe, nem se resignava ao que padecia por ela. Doía-lhe no íntimo o ter de abandonar aquele homem a quem só agora compreendia que se afeiçoara vivamente. Mas, dominado pela desorientação, impunha-se aquele sacrifício, respondendo às mágoas que lhe afligiam a alma. Sofrerei pouco. Cedo me libertarei do inferno em que estou vivendo. Creio mesmo que não o verei partir.
Oh, eu preciso morrer. É fatal, é preciso morrer. Já devia ter morrido, mas desejei rever meus pais pela última vez. Seguir com o comandante? Não, não posso. Falta-me coragem para tudo. Nada me satisfaz. Franz Schmidt envenenou-se. Sinto que a lembrança dele perturba-me, convidando-me a imitar o seu gesto. Ele está comigo, vive a meu lado, não se arreda de meu pensamento. Também ele amava Bertie e morreu por ela. Mas eu fui culpado. Ele amaldiçoou-me. Ainda hoje reli a carta que ele me deixou antes de matar-se. Sim, ele teve razão. Eu não devia tê-lo humilhado como fiz. Perdoa-me, amigo Franz. Mas Bertie enlouquecia-me. Agora, porém, é tarde para arrepender. Estamos ambos perdidos. Tal como tu, eu morrerei por Bertie. Fora ao presbitério e demorara-se pouco entre seus devotados amigos, Padre Rômulo, Tom e Oliver de Guzmán. Eles acharam-no triste, porém, mais calmo que nos dias anteriores, mas longe estiveram de suspeitar o inferno de pensamentos que devorava sua pobre alma. Oliver aconselhara-o, lamentando a sua recusa de segui-lo para a França. Mas Rômulo interferiu, tentando estimular seu jovem amigo ao trabalho costumeiro. Não, meu caro Oliver, não lhe forces a vontade. Henri já não seria bom soldado. Os camponeses, quando emigram para os grandes centros, sofrem a nostalgia da solidão e muitos sucumbem sob a intensidade da vida urbana. Aliás, eu já me vou cansando e não poderei zelar tanto pelos interesses da sua quinta, auxiliando seu pai, conforme o pedido que me fez ao partir para Bruges. Além disso, conto que será meu auxiliar nas empresas que tentarei em benefício de nossa população. Não é verdade, Henri? Como se vê, o moço no Miers era rodeado de auxílio, de proteção, de consolo, de amor. Mas, abstraído das falas dos amigos, Henri limitou-se a responder com aceno. Entretanto, despedira-se, negando-se a tomar parte na ceia. Beijou comovido as mãos de Padre Rômulo e de Oliver de Guzmán. Este, pesaroso, apertou-o contra o coração, e Henri partiu sem se voltar. Encontrava-se inteiramente desanimado, e, supondo-se vencido, resolvera dar cabo de si próprio, julgando que com isso se libertaria das amarguras que o infelicitavam. Henri encontrava-se ademais sob a influência nociva do espírito Franz Schmidt, que se suicidara e até agora não lhe perdoara a humilhação infligida em público, humilhação que resultara no suicídio do adversário vencido. Retornando de Bruges, o desespero de Henri recrudescera de intensidade, não mais suportando a vistas dos locais em que vivera feliz e cheio de esperanças. A lembrança de Franz não o abandonava, como a de Louise, como a de Oliver e, acima de tudo, de Bertie. Mas não pensava em sua mãe, não pensava em seu pai. Era a sua obsessão recordar-se do incidente que o levara a castigar brutalmente o pobre Franz, cuja vergonha e desespero arrastaram-no ao erro supremo do suicídio. E assim, atormentado, fixar o pensamento na terrível ideia obsessiva, buscar a morte. A ideia de Deus não o consolou, não o reanimou. Henri era ímpio, embora possuísse um coração amoroso, e Padre Rômulo e Tom nunca haviam conseguido dele a crença e o respeito devido às leis do Todo-Poderoso. Caminhava lentamente, regressando do presbitério, e tomara a direção das pedreiras que se confinavam suas terras com a aldeia de Steinsburg, começando a subir por elas.
Ainda era dia, havia bastante luz para orientá-lo. Esse exercício fazia-o ele desde a juventude, tal como os demais jovens da aldeia. Cansara-se, porém, agora, durante a subida, em vista do mau estado dos próprios nervos, e sentou-se maquinalmente para descansar. Um panorama extenso e belo, mas desolador para suas impressões, com o castelo ao fundo e a sua quinta à esquerda, ofereceu-se à sua vista, aprofundando sua angústia. Ali ficara longo tempo, até que a lua cheia se enlevara no horizonte. Seu cérebro estava vazio de pensamentos bons, obsediado pela resolução infame que tomara. Nem uma prece agitara sua alma na tentativa de se resguardar da desgraça, nem um brado de socorro. Aquele que, se ele o buscasse, poderia socorrê-lo. Ali estava Henri Nomieres, o Luís de Narbonne, reencarnado, que massacrara vidas preciosas em nome de Deus, que não poupara sua espada no século anterior, a desonra de com ela assassinar velhos e crianças, e ali estava apenas servido por obsessores que o não perdoavam ainda o desatino passado. Contudo, a imagem de Bertie desenhou-se de chofre em seu pensamento, e atrás dela a série de desventuras por ele julgadas irremediáveis desde o dia em que o jovem de Steinsburg chegara à sua casa. Sua mãe passou em seu pensamento, causando-lhe forte amargura. Mas, egoísta e avaro, sempre de ternuras para outrem que não fosse Bertie, sufocou no coração a ternura filial, para dar-se à morte sem constrangimento. Seu olhar então voltou-se para o vulto de sua casa, que lá ficara, com suas 2 torrezinhas graciosas e os seus sótãos sugestivos, rodeada de castanheiros e plantações. Uma pequena luz acabara de acender-se debilmente em uma janela. E ele pensou, malgrado seu, minha mãe deve estar tecendo meias. Mas, de súbito, ele sacode aquela comoção e, num impulso louco, trágico, satânico, positivamente obsessor, atira-se pela pedreira abaixo, numa queda inconcebível, rolando o seu pobre corpo, templo da sua alma, da montanha granítica que o quebrava, o despedaçava, aniquilando no mais trágico suicídio de que ali houvera notícias, aquela preciosa vida que o Todo-Poderoso lhe concedera a fim de progredir, elevar-se moralmente, reabilitar-se dos massacres dos dias de São Bartolomeu, de sinistra memória.